Hoje nós iremos falar sobre adicional periculosidade na prática. Nós iremos analisar uma reportagem e, com base nessa reportagem, iremos fazer todas as possíveis análises do adicional periculosidade, quais colaboradores teriam direito a esse adicional, o que o adicional vai agregar na folha de pagamento desses colaboradores e o valor final de uma ação trabalhista que diga respeito ao adicional periculosidade, ou seja, que julgue procedente o pedido de adicional periculosidade. 24 de maio. 24 de maio é o Dia da Indústria e o senhor não poderia comemorar melhor o Dia da Indústria do que inaugurando esse grande complexo industrial da Raízen aqui em Guariba, aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia do significado disso, o que o mundo produz de etanol de segunda geração, aqui é produzido em 30 dias. 30 dias, o maior complexo de segunda geração de produção de etanol do mundo. E ela representa desse processo. A gente vai inaugurar a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, com a capacidade de produção de 82 milhões de litros ano e um investimento em torno de 1,2 bilhões de reais aqui nesse parque. O etanol de primeira geração, ele utiliza da moagem da cana, o caldo, e o E2G, ele utiliza o bagaço, que é um resíduo do processo produtivo do etanol de primeira geração. Não há necessidade de desmatamento, nem de aumentar o volume de áreas plantadas. Ele tem uma pegada de carbono 80% menor do que a gasolina comum e 30% menor que o etanol comum. Portanto, sem dúvida, é necessário esclarecermos que a análise desse vídeo é uma análise elucidativa, ou seja, explicativa. No caso concreto, para sabermos se o colaborador vai ou não ter direito ao adicional periculosidade, nós precisamos analisar outros referenciais, como as classificações das áreas de risco, os raios, a integração dos processos de segurança com a engenharia de segurança do trabalho, as instrumentações de segurança do trabalho, SIL, CIF e o IEC 61511, que são parâmetros internacionais para saber se estão sendo implementados e seguidos os processos de segurança em procedimentos de produção e análise de risco dentro de uma empresa. Em especial, a reportagem que está sendo analisada foi publicada pelo portal Poder 360, veiculada no veículo de comunicação YouTube. Essa reportagem faz menção à usina Raízen, sediada na cidade de Guariba, filial de Bonfim. Nessa reportagem nós temos dois cortes que são muito interessantes. Em um desses cortes, o vice-presidente Geraldo Alckmin fala que o que o mundo todo produz de etanol em um ano, a filial da Raízen Bonfim vai conseguir produzir em 30 dias, ou seja, em um mês. O segundo corte muito importante dessa reportagem diz respeito à quantidade e capacidade de produção de etanol dessa filial agora, que é aproximadamente 82 milhões de litros de etanol. Isso, se dividido em 12 meses, equivale a uma produção mensal de 6.833.000 litros de etanol mês. Agora, feita essa análise e esses esclarecimentos, nós iremos passar a analisar as questões referentes à periculosidade dos colaboradores que trabalham nesse perímetro, nesse raio de risco. Como mencionado, a capacidade de produção de etanol da filial de Bonfim é de 82 milhões de litros de etanol ano. Agora nós vamos analisar se o etanol é considerado um produto inflamável ou não. Segundo o anexo 1 DNR 20, todo produto inflamável é aquele que tem ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius. No caso do etanol, o ponto de fulgor dele é de 17 graus Celsius, ou seja, ele é extremamente inflamável. Logo, a maioria dos colaboradores que trabalham na filial de Bonfim ou que adentrem a área de risco segundo o plano de risco estabelecido podem ter direito ao adicional periculosidade, e isso implica na implementação de um adicional de 30% sobre a folha salarial desses funcionários. Isso é reforçado pela NBR 14725 da BNT e pela NFPA, que são as normas americanas instrumentadoras da segurança do trabalho. Agora eu vou demonstrar um caso prático aqui do escritório em que foi deferido o adicional periculosidade a um trabalhador que recebia um salário mensal de R$5.000. Esse funcionário tinha contato com produtos inflamáveis, cujo ponto de fulgor era igual ou inferior do etanol, como mencionado no exemplo do vídeo.
Esse funcionário teve sentenciado e deferido o adicional periculosidade e na fase de liquidação de sentença foram apurados os valores que são devidos para esse funcionário. Eu vou citar o exemplo de um caso prático aqui do escritório, onde o colaborador, o trabalhador, teve reconhecido o adicional periculosidade. No caso, ele trabalhava em uma empresa de metalurgia, mas ele tinha contato com grandes quantidades de inflamáveis, como etanol, tolueno, xileno, e outros produtos. Nesse caso prático, o juiz determinou que fosse realizada uma perícia de periculosidade. O perito reconheceu, pelas análises das condições de trabalho, dos produtos com os quais ele tinha quantidade que era de direito ou adicional periculosidade, e na sentença o juiz acolheu na íntegra os esclarecimentos periciais, reconhecendo o direito do trabalhador, do reclamante, a um adicional de periculosidade de 30% sobre a base salarial dele de folha. Como vocês podem perceber aqui no laudo pericial, o perito reconheceu a periculosidade para o trabalhador por ele ter contato com inflamáveis cujo ponto de fulgor era igual ou inferior a 38 graus Celsius, ou seja, é um ponto de fulgor maior que do álcool, mas ainda assim é considerado inflamável, por isso foi reconhecida a periculosidade. Agora imagine vocês o contato com etanol, que o ponto de fulgor é igual ou inferior a 13 graus Celsius. Aí com certeza vai ser reconhecida a periculosidade, ou pelo menos haverá grandes chances de que seja reconhecida a periculosidade. O valor total devido para esse colaborador que teve reconhecido o direito ao adicional periculosidade foi o valor de R$ 226.174,90. E o valor líquido pertencido a esse colaborador é o valor de R$ 166.153,12. Como vocês podem perceber, são valores muito expressivos. Agora vamos ter por análise esse vídeo, essa reportagem que está sendo analisada. Vamos supor que essa usina que produz essa quantidade de etanol tenham colaboradores que sejam engenheiros, encarregados ou gerentes, gestores. Normalmente o salário de um engenheiro, o piso salarial referencial é R$ 8.000. O salário de um gestor também é entre R$ 8 e R$ 10.000. De um encarregado varia entre R$ 7.000 a R$ 8.000. No caso desses exemplos mencionados, as ações trabalhistas desses funcionários, se for deferido o adicional periculosidade, podem chegar a valores de R$ 500.000 a R$ 1 milhão. Eu gosto de frisar isso para você ver como é importante você conhecer os seus direitos. Às vezes, você não sabe o valor que você pode ganhar com uma ação trabalhista. Por isso eu fiz esse vídeo elucidando todas essas questões. Conhecer os seus direitos é elementar para que você não seja prejudicado na Justiça do Trabalho. Siga a nossa página e compartilhe o nosso conteúdo. E caso você trabalhe em empresas similares à reportagem do vídeo, que também armazenem grandes quantidades de inflamável, pode ser que vocês também tenham direito ao adicional periculosidade. Então, entre em contato com o nosso escritório, nós iremos calcular as verbas que vocês têm direito e vocês saberão os valores de possíveis ações trabalhistas.